Nasci em Araçatuba, no interior de São Paulo, em 9 de dezembro de 1949. Meus pais já moravam na capital do estado, mas foram para lá para eu nascer perto dos meus avós maternos, que acabaram sendo meus padrinhos de batismo. Meu pai era Benedito Ribeiro, jornalista profissional, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, que era um sindicato poderoso, isso mais tarde, entre 59 e 61. Minha mãe, Maria Terezinha Janine Ribeiro, era professora e mais tarde, depois inclusive de eu ter feito faculdade, ela cursou História na USP e fez um mestrado sobre o preconceito contra os italianos na República Velha. Mas eu vim de Araçatuba com 1 mês de idade e morei praticamente toda a vida em São Paulo, com exceção de períodos de estudo fora, porque minha mãe me ensinou a ler quando eu tinha 6 anos. Diz ela que eu parei de brincar com as crianças da rua e comecei a ler. Ler era Machado de Assis, a coleção inteira da Jackson. Então era uma coisa louca, com 7, 8 anos eu estava lendo Machado de Assis inteiro, na ortografia antiga, pré-1943, e acreditando naquelas coisas todas. Quer dizer, mais tarde, mesmo com 14, 15 anos, eu achava que uma grande questão das relações humanas seria a moça e o rapaz se casarem por casamento arranjado ou do próprio coração deles. Quer dizer, em 1960 eu estava pensando em questões que devem ter sido importantes um século antes, 1860. Isso deixou, vamos dizer, marcas fortes, quer dizer, um gosto muito grande pela leitura e às vezes uma tendência a acreditar mais no que está escrito do que na realidade. Vamos dizer, uma das grandes coisas que eu tive que trabalhar a vida toda foi como você se emancipa do que está escrito e procura entender o que está acontecendo. Na Aliança Francesa, quando eu estudei, já com uns 13 anos, o fundamental era você aprender pela gramática. Logo depois mudou tudo. E vamos dizer, desde 1970, mais ou menos, as pessoas colocam a gramática no final e às vezes nem dão gramática quando você vai aprender a língua. Mas eu nunca desgostei da gramática. Na época havia os exames de Nancy, uma faculdade francesa que prestava exames no estrangeiro para a pessoa ter uma espécie de diploma de acesso à universidade na França, que é o baccalaureat. Então eu terminei Nancy. Na verdade, eu terminei Nancy quando eu estava completando 19 anos e eu tive a nota mais alta nas Alianças do Brasil. Então, isso me concedia uma bolsa de estudos para a França. Eu, com 19 anos, estava um pouco assustado de ir sozinho para uma experiência que eu nunca tinha vivido fora de casa. Ao mesmo tempo, eles também estranhavam muito uma pessoa que não tinha diploma universitário ter direito a isso. Em suma, o Consulado da França honrou a bolsa, mas segurou 3 anos até que eu me formasse na faculdade. E eu, nessa ocasião, estava fazendo filosofia na Maria Antônia, que era a sede da Faculdade de Filosofia da USP, da Universidade de São Paulo, e esse mesmo ano que eu ganhei essa bolsa, 68, foi o ano das grandes lutas contra a ditadura, passeatas, assassinato de estudantes pelo regime militar e, finalmente, o golpe de Estado. Dentro do golpe de Estado foi o ato 5. Então foi um ano, vamos dizer, em que eu, calouro, primeiro ano de faculdade, estava vendo um monte de coisa, um monte de descoberta, muito conhecimento, muita vida nisso tudo. E no fim um baque terrível porque a ditadura veio, menos feroz que na Argentina e Chile, mas muito dura. Então foram anos difíceis em que eu continuei fazendo a faculdade, sabendo que em algum momento eu iria para a França, que ia sendo adiado quase que mês a mês. Acabou sendo 72, e vivendo num país que estava num ambiente muito depressivo para quem tinha um espírito crítico. Os outros, quem gostava do Pra Frente Brasil, da propaganda da ditadura, estava bem, mas quem tinha espírito crítico se sentia muito, muito isolado. Esse foi um ponto que para vários da minha geração marcou a sensação de você ser uma pessoa isolada num meio que não dialoga com você, ao qual você não tem o que dizer. Filosofia é um curso que estava quase para ser fechado. Pessoas das mais variadas situações sendo perseguidas. As visões políticas que você tivesse estranhas. Numa sociedade que era muito unânime nas crenças. Então, eu fui para a França, foi um período fabuloso, 72 a 76.
Eu escolhi filosofia, primeiro eu escolhi o clássico. Na época você escolhia, aos 14, 15 anos, entre clássico e científico. Meu interesse era para as humanidades, mas eu estava pensando em direito, talvez. E aí aconteceu o seguinte, pelo curso de filosofia, no qual eu tive aula com uma jovem professora, mais velha que nós, mas jovem, Marilena Chauí, no curso eu entrei em contato, num certo momento, com Nietzsche. Eu tinha que fazer um seminário sobre justiça e ela mandou que eu lesse Nietzsche, Platão. Pedreira, mas eu saí daquilo com um espírito, como se tivesse despertado para o espírito crítico. Quer dizer, então, Nietzsche contestava as pessoas a fragilidade, dizia que a busca da religião era uma tentativa de tapar o buraco das falhas próprias e não enfrentá-las. Quer dizer, assim eu entendi Nietzsche, né? Então, essa ideia de uma reflexão radical sobre o mundo me fascinou. Daí em diante eu quis fazer filosofia. Eu tive um primeiro ano conturbado, o ano 68 foi um ano que teve muita suspensão de aula. Os melhores professores, ou considerados melhores, não davam aula no primeiro ano, e quando eu passei o segundo ano foram caçados, Bento Prado, Janotti, Rui Fausto, alguns outros. Então, eu tive aula com vários professores que foram marcantes, mas tudo isso foi muito desigual. Algumas aulas do Bento Prado que eu assisti, aulas do professor Jean Galard, que depois foi francês, que depois foi diretor cultural do Museu do Louvre e que teve um papel notável nessa abertura. De uma professora francesa também, Danielle Ancier. Foram muito influentes. A amizade com Leon Kossovitch, que foi meu professor, também foi muito marcante para mim. E quando Marilena Chauí voltou da Europa, as aulas dela eram notáveis. Dona Gilda de Melo e Souza, da área de estética, também foi uma professora muito importante para mim e vários colegas. Cultura na época era música popular brasileira, era o período dos festivais. Um período fabuloso, em que um monte de cantores se destacou, que houve a disputa entre a banda e disparada para saber qual das músicas seria premiada. Foi um período também do cinema nacional, cinema novo, mas também mundial. Você via muito filme tcheco, muito filme italiano, francês. Não era essa modorra hoje que só passa filme americano praticamente, que o filme brasileiro há tempos desistiu de dizer alguma coisa relevante. Quer dizer, o filme brasileiro, eu acho que no governo Fernando Henrique teve um momento notável, mas nos últimos anos eu acho que o filme brasileiro está meio fraco. E o terceiro ponto, que era muito forte também, era o teatro. O teatro dizia muito a muita gente. Havia o Grupo Arena, havia o grupo do José Celso, o Teatro Oficina se chamava, e havia muitos outros grupos presentes, mas o teatro, de modo geral, era um lugar em que a cidade, falando de São Paulo, se encontrava, opinava, era alguma coisa que se discutia. O teatro dos três, eu acho que é o que mais sofreu, porque hoje é difícil você ter uma discussão sobre o que está havendo no teatro aqui em São Paulo, que minimamente se compare à presença que o teatro tinha na época da minha juventude. Eu cheguei em Paris em outubro de 72 e vem o choque, uma cidade incrível, muito grande, logo depois a sensação de liberdade, tudo aquilo que era proibido no Brasil era permitido, você passa num lugar, está escrito Partido Comunista Francês, fala, isso é permitido, quer dizer, você sabia que era, mas enfim, você vê isso. Eu deveria fazer meu mestrado lá com um grande filósofo, Gilles Deleuze. Mas aí houve um quiprocó, ele tinha achado que eu era um perseguido político, coisa que eu não era, e ele estava simplesmente me dando uma oportunidade de sobreviver no exílio, que não era meu caso. Mas o assunto que eu queria trabalhar, Thomas Hobbes, não interessava a ele. Então, eu assisti às aulas dele com François Lyotard durante 2, 3 anos, foi fabuloso. Assisti aulas de Foucault, mas eu fiz meu mestrado na Sorbonne, com o professor Pierre Bourgelin e comecei depois o doutorado. Os 2 trabalhos foram sobre Hobbes. Comecei o mestrado sobre Hobbes. O doutorado, eu pensei em mudar. No doutorado, me deu muita vontade de não fazer um trabalho sobre o que o pensador político fulano disse, mas pegar alguma coisa importante dele que servisse como caixa de ferramentas para pensar uma situação do mundo externo. Sempre essa questão que eu falei antes, entre o texto e o que está acontecendo.
E no caso eu pensei no medo na política, que é um tema importante em Hobbes. E lendo o romancista francês Stendhal, eu encontrei uma seara muito rica para discutir como as pessoas são organizadas, dominadas pelo medo. E comecei a tentar fazer esse trabalho, foi minha primeira ideia de doutorado, e a qual me dediquei 4 ou 5 anos sem êxito, no sentido de não conseguir terminar um trabalho nisso. Foi só no Brasil que eu terminei uma tese, que eu acho que é inovadora, mas sobre Hobbes. No caso do Stendhal e do medo, eu acabei gerando 1 ou 2 artigos. É engraçado, às vezes você dedica 4, 5 anos a um tema, ele dá uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque tudo isso é experimental. E a França, para mim, para meus amigos, era uma coisa fabulosa, porque havia o contraste com a liberdade aqui. Havia um jornal incrível, o Le Monde, um jornal assim que era praticamente uma voz clamando no deserto. Hoje você tem jornais de outros países são bons, El País da Espanha, o New York Times melhorou. Naquela época o New York Times era um porta-voz dos interesses americanos, não tinha interesse. E o Le Monde era um jornal extremamente refinado. Então você lê Le Monde, assistir aulas no Colégio de France, frequentar uma cidade que fervilhava de vida, era fabuloso. E os pensadores que estavam presentes eram gente de primeiro quilate. Ainda havia Lévi-Strauss, mas havia Foucault, Deleuze, Roland Barthes. Depois, a partir do momento que eu estava saindo, chegaram os nouveaux philosophes, que eram bem mais fracos. E desde então, embora a França continue tendo um nível cultural muito bom, vamos dizer, não é a mesma coisa. Eu não me reconheço na discussão francesa mais recente. 68 é um ano que existe o 68 tal como realmente aconteceu, e existe o 68 que foi imaginado depois, sobretudo na França. 68 em quase todos os lugares do mundo, pelo menos, vamos dizer, aqui no Brasil, na França também, foi um ano em que as pessoas invocaram um ideal marxista, querendo fazer uma revolução, que seria a revolução que Marx desejou fazer. Como isso não deu certo, e como os próprios partidos comunistas não deram apoio a isso, o resultado foi que 2, 3, 4 anos depois já havia um mito sobre 68 que era uma coisa mais anarquista, mais é proibido proibir, mais faça o amor, não a guerra. Então, este outro 68 acabou sobrepondo ao primeiro. O 68 de verdade é um 68 de muita gente lendo Marx, querendo fazer revolução, pensando em aliança com o operário, camponês, sei lá o quê. Até mesmo coisas muito fantasiosas, porque os operários não estavam afim, os camponeses menos ainda. Mas, de qualquer forma, eu acho que a vitalidade deste ano é fabulosa. O próprio fato de ter gerado um mito a seu respeito é notável. É o grande momento revolucionário, o último grande momento revolucionário que nós vivemos. Faz mais de 40 anos, mas nada de lá para cá chegou a isso. Olha, o meu impacto, sobretudo, foi de Foucault, Pierre Clastres, que era um etnólogo então despontando, que morreu cedo, Deleuze, em certa medida. Em boa parte, esse impacto seria o que eu chamaria de uma coisa anarquista, uma crítica muito severa ao poder. Na época, isso significou para mim, primeiro, que as críticas ao poder que vinham do marxismo eram insuficientes, elas pegavam a superfície do poder, mas não pegavam o próprio poder. Segundo, que seria desejável você ter uma estrutura em relação ao poder muito mais democrática do que o que havia. Mais tarde, isso para mim entrou em crise, porque, vamos dizer, as alternativas ao poder, as críticas ao poder não geraram grande coisa. Para dar um exemplo, os pensadores anarquistas, quando você pega uma antologia ou pega as obras dos grandes pensadores anarquistas, eles são muito básicos, eles não desenvolvem muito raciocínio. Você pega Nem Deus Nem Chefe, a coletânea organizada por Daniel Guérin, com o melhor do que se escreveu em um século de anarquismo, e é muito fraco o conjunto. Então, isso trouxe um problema, quer dizer, num mundo tão complexo, como você vai explicar as coisas desse jeito? Mas o papel, vamos dizer, de pessoas que tinham um olho muito arguto e que não se limitavam a repetir mantras como classe social, ou como a beleza do liberalismo, ou a maravilha do socialismo, esse olhar desconfiado foi muito importante na minha formação.
Foi uma década de pensadores, um período, década, 20 anos, 30 anos, se quiser, período que vai até os anos 75, na França, mais ou menos, um período de muita riqueza intelectual. E isso independentemente de quem estava no grupo tal ou qual. Por exemplo, quando vai se discutir marxismo, os autores mais marxistas talvez não sejam os mais relevantes, mas quando Sartre, Merleau-Ponty, ou Simone de Beauvoir ou Foucault discutem o marxismo, é obra-prima. Então, é uma fase muito notável do conhecimento. Por alguma razão, essa fase não teve sucessores à altura. Existe uma certa coincidência entre esse período de esplendor da cultura francesa, no caso, e os 30 anos gloriosos do pós-guerra. Os 30 anos de 45 até 70, qualquer coisa, em que a economia cresce, em que a sociedade de bem-estar social se consolida no hemisfério norte, em que os baby boomers, melhor dizendo, as pessoas que não tiveram filho durante a guerra têm filho, então tem um baby boom, um boom de crianças, uma quantidade enorme de bebês nascendo, e junto com isso vem o Dr. Spock, que vai dizer não tem que bater, não tem que gritar, tem que tratar bem, que é uma revolução fabulosa, quer dizer, você ser educado de uma maneira mais afetuosa e menos autoritária, trouxe um peso gigantesco. O primeiro presidente baby boomer dos Estados Unidos, Bill Clinton, é um tipo muito diferenciado do que houve antes. Então, acho que todos esses fatores, quer dizer, desde os pais dos baby boomers que estão trabalhando já têm uma visão diferente, a animação do pós-guerra, um certo otimismo em relação ao mundo. E mesmo nos países em que a democracia não avançou, porque ela avançou onde? Nos 10 países do hemisfério norte, nesse período. Mas nas dezenas de países da América Latina, África, que eram colônias, Ásia, que vivia muita forma de opressão, também houve um crescimento, vamos dizer, um descontentamento. Não aceitamos mais ser oprimidos, não queremos mais isto. Então, ou havia o otimismo, vamos dizer, de quem desfrutava de vantagens, ou havia a expectativa grande de um mundo que ia mudar para muito melhor. A expectativa grande de mudar para muito melhor hoje é difícil de perceber. Você vai aos jornais, você vai à mídia, quase todos os comentadores vão dizer mais ou menos o seguinte, 2 pontos. A utopia é uma fantasia. Quando você deseja mudar o mundo por completo, você está sendo ingênuo, você está perdendo a chance de corrigir um defeito aqui, um defeito ali, e você acaba piorando o mundo em vez de melhorá-lo, porque você vai tentar fazer, por exemplo, que as pessoas, que em vez de as pessoas investirem como empresários, elas têm uma posição reticente em relação às empresas. Esse é o discurso padrão que você lê em 9 em cada 10 articulistas que assinam suas colunas de opinião nos jornais. Podem ter razão ou não. A minha preocupação é sumiu desse horizonte hoje o universo da perspectiva da utopia. E a perspectiva da utopia era uma coisa importante. E eu acho uma pena, porque com isso fica difícil uma crítica mais radical. Veja bem, eu não estou dizendo que a utopia seja certa. Eu acho que utopias erram para burro. Mas quando as pessoas não têm a expectativa de mudar o mundo muito, elas acabam ficando muito conformistas. Eu assisti, quando eu estava no 2º ano de faculdade, portanto, no 1º ano, sob o Ato 5, uma ditadura muito dura, eu, lendo Hobbes, eu me fascinei porque eu vi alguém que defendia um regime muito autoritário, muito de controle e sem papas na língua. Eu me seduziu em Hobbes a absoluta sinceridade e franqueza dele. Não eram as justificativas que a gente via na ditadura do Brasil. Não era a conversa de que vivíamos numa democracia, quando obviamente não era. Ele dá nome aos bois. E eu gostei muito de um filósofo, que é um dos raros na história do pensamento, a dizer que a natureza do poder é repressiva, que o poder não é o momento de florescimento da natureza humana, que é um discurso habitual dos liberais, mas é uma instância de sacrifício de liberdades. Então me fascinou essa honestidade intelectual de Hobbes. Na verdade, ele teve importância na minha vida, mas teve 15 anos de importância. Foi o período em que eu estudei, que eu comecei a pensar na pesquisa sobre ele, que eu fiz o mestrado
e concluí o doutorado. De certa forma, Hobbes foi um momento importante para mim, mas quando eu terminei o doutorado, eu me despedi dele, de certa forma. Hobbes diz, quando tem uns 80, 90 anos, minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo. Isso porque ele nasceu de parto prematuro, quando a Invencível Armada, a esquadra enviada por Filipe II para conquistar a Inglaterra, estava se aproximando das costas inglesas. A mãe dele, na debandada geral, deu à luz prematuramente. Minha mãe pariu gêmeos, eu e medo. Mas eu descobri, depois de todo um tempo de pesquisa, que medo e esperança são os medos, são os gêmeos clássicos. Então, eu e o medo somos gêmeos, quer dizer, eu sou a esperança. E à medida que eu ia estudando Hobbes, eu fui vendo que o papel do medo na filosofia dele era menor do que eu imaginava. E o que ele procura, através de um regime forte, soberano, etc., mas não necessariamente absolutista, não necessariamente monárquico, o que ele procura é reduzir as situações de medo. Então, isso permitiu aproximar muito do que ele diz da cultura inglesa do tempo, cultura jurídica, estudei o direito inglês da época. E o mais curioso da religião, porque Hobbes tem uma religião que pouca gente lê, mas que tem por um de seus traços principais a ideia de que a alma é mortal, ou seja, quando nós morremos, morre a alma, seremos ressuscitados corpo e alma, então uma coisa só, no dia do juízo final, que eles foram condenados irão definitivamente para a morte, mas não haverá inferno como lugar de residência eterna dos condenados, o que acaba sendo também uma redução do medo da morte, do medo do que vem depois da morte. Então, todo esse itinerário, acho que apontou para aspectos de Hobbes que eram desconhecidos, apontou para um Hobbes que não é, vamos dizer, tão horrível quanto ele é apresentado usualmente, e apontou, sobretudo, para essas proximidades, às vezes inesperadas. Então, trabalhei, a minha ideia era discutir não só o que Hobbes fala de política, mas o que ele fala de relações sociais, o que ele fala da servidão, o que ele fala da escravidão, o que ele fala da condição feminina, o que ele diz da religião, como fica a salvação da alma. Por isso mesmo chama Ao Leitor Sem Medo. A ideia de que uma pessoa que não seja pautada pelo medo, internamente, será uma pessoa mais livre para ler e entender uma obra que pretende transformar o mundo pela leitura. É uma obra sobre política, mas cuja eficácia depende de ser lida e validada pelos leitores. A palavra política foi mudando muito nos últimos séculos. Vamos dizer o seguinte, política, tradicionalmente, é o que se refere ao poder. E há poder quando não é o mero uso da força. O poder sempre supõe o consentimento de quem é dominado. Ao contrário da força, eu posso agarrar uma pessoa, obrigá-la a fazer uma coisa, eu posso impedir fisicamente alguém de fazer algo. Poder supõe sempre que a pessoa que está dominada está dando seu aval a isso. E para Hobbes, esse aval pode ser mínimo, quer dizer, se eu apontar um revólver para uma pessoa, dado que ela tem a liberdade de morrer em vez de me obedecer, o fato dela obedecer já é política. Mais recentemente, esse tipo de situação foi sendo excluído, é considerado que a pessoa está forçada, e nós fomos desenvolvendo insensivelmente uma noção de política que é quase idêntica à noção de democracia. Política antes era um conceito que cobria democracia, ditadura, tudo que se referia ao poder. Hoje a política basicamente é entendida como o universo em que a palavra permite a atribuição do poder. Quer dizer, não há política hoje se não houver esses elementos extra-força que foram crescendo e se conjugando em torno da palavra. Então pedimos a opinião das pessoas, você concorda ou não com tal medida? Você vota. Então ao votar é a sua palavra que vale. Então nesse sentido, a ideia hobbesiana de política, que seria associada ao poder, ficou apenas um fragmento de uma ideia mais abrangente, ao mesmo tempo mais exigente de política para nós, que é essencialmente a política democrática. Quando você lê alguém que fala onde surge a política e você vê quais os traços que a pessoa dá, vão ser os mesmos traços que ela daria para a democracia. O que é uma implicação importante para o nosso tempo, porque leva à ideia de que toda política tem que ser democrática. Uma política não democrática nós tendemos cada vez mais a entender como ditadura e como um abuso do uso da força. Uma contribuição muito grande de Hobbes em diante, pelo menos, com uma novidade forte que os economistas do século XVIII trazem,
é a ideia de que para você ter uma política sã, você tem que baseá-la nos interesses das pessoas. Então, veja, eu posso votar no candidato que é contrário ao meu interesse. Eu sou trabalhador, não tenho de interesse, meu interesse não será defendido pelos empresários. Eu sou professor, meus interesses não serão defendidos por alguém que é contra a educação. E por aí vai. Mas, então, o que vai acontecer? Ao longo do século XVII e XVIII, vai haver um trabalho sério e forte no sentido de dizer qual o seu verdadeiro interesse e quem atende o seu verdadeiro interesse. Por exemplo, para Hobbes, meu verdadeiro interesse é não sofrer a morte violenta antes da data em que normalmente eu viveria. Então, quem garantir a paz na sociedade é quem atende meus interesses. Quem, mesmo dizendo que defende as minhas ideias, suscitar guerras civis, está indo contra meu interesse. Quando passamos ao século XVIII, a coisa é quantificada em termos de ganhos. Quanto que eu vou ganhar com a política tal, a política qual? Se eu tiver o Estado onipotente, será que eu vou conseguir oferir tanto dinheiro quanto se eu tiver livre concorrência? Então, o que é mais interessante para mim? Essa é uma política baseada nos interesses que, vamos dizer, surge, sobretudo, para contestar a manipulação das pessoas por palavras vazias. A política baseada em valores ou na ética é a visão, por exemplo, medieval e cristã da política. Então, o rei tem que ser alguém que segue os preceitos da moral. O rei é bom porque ele é bom religiosamente. Disso decorre que ele seria bom no governar, o que é uma inverdade. Muitos reis foram péssimos no seu governo, mesmo sendo pessoas boníssimas, pessoalmente. Então, a política tem um espaço próprio, que não é vamos dizer, o da bondade privada, ou da bondade religiosa, ou da busca da salvação da alma. Eu acho que essa seria a grande passagem que ocorre, vamos dizer, do mundo medieval e pós-medieval para o mundo moderno. Nós vamos tentar ver quais são os interesses. Isso vai trazer um problema sério, porque as pessoas começam a ter dificuldade de fazer algo que não seja do seu interesse. Hoje, 2000 e tanto, a juventude está muito tomada pela ideia de fazer aquilo que é útil para ela. Então aí o interesse foi longe demais. Perdeu-se a noção de valores, perdeu-se a noção de que dinheiro não é tudo. Então nós temos que repensar de novo em que fundar a política e mesmo a ética. Maquiavel levanta uma questão muito importante que é a bondade religiosa, ela pode levar à perda, pode levar à catástrofe política. Então, o que vai garantir uma boa política? A defesa do Estado, a defesa da sociedade. Pode eventualmente ser você violar a palavra dada. E isso é terrível. Agora, Maquiavel, quando diz isso, ele apenas coloca em palavras algo que sempre foi praticado pelos políticos. Não existe uma coisa, desde Maquiavel mudou. Desde Maquiavel muda a percepção de algo que já existia. Então, o que ele chama a atenção, que eu acho fabuloso, é o seguinte: se a gente for um pouco menos moralista e a gente prestar mais atenção nas coisas do mundo, a gente pode melhorar este mundo. Não, veja, ao contrário da utopia. A utopia diria, vamos acertar tudo, todo mundo seja honesto. Maquiavel diria, olha, não dá para ser honesto. No caso do Brasil, diria, como você vai governar um país com 30 partidos sem fazer alguns acordos por baixo do pano? Fernando Henrique fez, Lula fez, todos fazem. Os governadores fazem, os prefeitos fazem. Maquiavel, em vez de denunciar isso, olha que horror, vai tentar entender, tentaria entender. E tentaria dizer, bom, como eu posso fazer que isso seja o mínimo, o menos destrutivo possível? O doutorado eu comecei na França, mas eu tive muita dificuldade por causa da minha ideia de usar uma ideia filosófica para aplicar a um autor de literatura, Stendhal, tratando de história. Então, era um trabalho com um corpus gigantesco e afetando já 3 áreas, filosofia, literatura e história. Então, esse trabalho eu trouxe, quando eu fui contratado pela USP em 75, 76 e voltei, eu trouxe esse trabalho comigo e fui tentando desenvolvê-lo, até que num certo momento, por volta acho, de 1980, eu concluí que não ia dar certo esse trabalho como tese e me voltei a Hobbes.
Foi um pouco difícil até pegar o pé mesmo, mas aí eu terminei o trabalho sobre Hobbes em 84, aqui já no Brasil. O meu mestrado e o doutorado são trabalhos totalmente diferentes sobre Hobbes. No mestrado, eu trato da teoria da linguagem Hobbes e depois uma questão que eu gostei, que é onde que esse sistema tão bem feito do Hobbes quebra. Quer dizer, o que dá errado? Por exemplo, a questão do de qual é o melhor tipo de governo. Hobbes sempre é sim, não. E de repente tem uma coisa que é melhor, não tão bom, menos bom. É uma gradação, mas não é essa afirmação, o que é certo, o que é errado. Isso eu achei interessante, então destaquei a comparação entre monarquia, a aristocracia e democracia em Hobbes. Depois a questão da revolução. Hobbes escreve ameaçado pela revolução. Hobbes é obcecado pela revolução, ele escreve contra o risco de revolução, mas ele nunca conceitua a revolução. Então eu tentei estudar o que é revolução em Hobbes, esse avesso que nunca vira uma presença, mas que ao mesmo tempo está governando de longe tudo o que está acontecendo. Então, esse é o mestrado. O doutorado já foram outras questões. Eu volto ao Brasil no final de 75, começo de 76. Tinha havido em 74 uma vitória acachapante de senadores lançados pela oposição contra os senadores da ditadura. O Brasil estava com o presidente Geisel, que era um presidente comprometido com a abertura política, mas muito vagarosa. Então a gente passa por um período que é tipo um passo para frente e um passo para trás. Então, suspende-se a censura no jornal Estado de São Paulo, mas são mortos, apesar de estarem desarmados, os líderes do PCdoB, presos pelo delegado Fleury. Você tem a liberação, gradualmente para de haver o controle aleatório de carros, que eram parados, assim, revistados, mas surge um decreto mandando censurar todos os livros e revistas que vêm do estrangeiro para ver se não são pornográficos nem políticos. Então, foi um período bastante longo disso tudo, de fim da ditadura. Agora, há uma coisa que é, nesse período, vamos dizer, que vai até 85, até a Nova República, que é o entusiasmo. As pessoas se entusiasmavam por lutar contra o fim da ditadura. A ideia de uma revolução radical de esquerda não passava mais no horizonte, quase. O que passava era uma coisa que uma grande frente liberal, socialista, que mudasse o Brasil, mas havia uma expectativa grande. Então, quando você tem o movimento das diretas já, em 84, as pessoas estão convencidas de que, passando as diretas, caindo a ditadura, a vida de todo mundo vai melhorar. E acho que a grande decepção da democracia foi que a vida das pessoas não melhorou, veio uma inflação forte que piorou ainda a vida das pessoas. Isso colocou a democracia do Brasil muito em risco nos primeiros anos, muito em risco. Quer dizer, no período de 85, com Sarney, até 92, com Collor, nós temos um período em que a democracia estaria em risco. Quem manteve a democracia não foi a força interna da democracia, foi a falta de inimigos para ela. Os militares não sabiam mais absolutamente o que fazer. As receitas deles, controle estatal forte, criação de novas estatais, repressão ao comunismo, nenhuma delas funcionaria. A universidade, o USP e outras, estavam tomadas também por essas expectativas. Nós tínhamos regimes em que os catedráticos, os professores titulares, tinham um poder que hoje não existe mais. O controle na universidade era de cima para baixo. Mesmo assim, quem estava na área de humanas tinha, como ainda tem, uma liberdade muito grande, porque como eu não preciso de laboratório, eu não dependo do chefe do laboratório. O que me interessava? Thomas Hobbes, Maquiavel, na verdade, há uma linha de pensadores da política que vai de Maquiavel e Thomas More, passando por Hobbes e Locke até Montesquieu e Marx, é uma linha na qual eu gosto de navegar. Então, Wilhelm Reich me interessava muito discutir a liberdade, a revolução sexual. Os alunos eram muito animados. Eu, com frequência, recebia trabalhos de fim de curso muito ricos. E aí houve uma coisa esquisita, não sei o que causou isso, mas em algum momento, no final da década de 80, sem nenhuma relação com o ambiente político, tem nada a ver com o governo,
mas em algum momento os alunos da filosofia da USP ficaram mais tímidos. Eles pararam de ter coragem de apresentar ideias fortes. Começaram a fazer trabalhos que eram resumões. E a minha luta daí em diante, em todos os cursos, era como eu faço para que meu aluno pense. Quer dizer, você não pode estar num curso de filosofia e não pensar. Você não pode estar fazendo filosofia e apenas repetir o que o autor disse. O vício foi criado pela própria academia assim. Quer dizer, você tinha um período mais solto em que talvez fazer uma coisa nos moldes do ensaio, da originalidade da criação, não era mal visto. E você passa a ter um enquadramento. O próprio avanço das agências de fomento, CAPES, CNPq, FAPESP, isso embora eu tenha participado das duas primeiras, as duas federais, o próprio avanço delas vai normatizando, vai criando regras. Então você tem que fazer um trabalho que seja de tal forma, tem que fazer isso, fazer aquilo. A maior parte dos cargos eu não concorri, quase nenhum desses cargos eu concorri ou pedi, eu fui convidado. Fui lançado, fui votado, sem saber que eu estava sendo votado, para membro do conselho do CNPq, depois sendo escolhido pelo ministro. Ocupei alguns cargos de diretoria na SPPC, também por indicação de colegas, referendada pelas eleições. O único cargo mesmo que eu disputei foi de presidente da SPPC, em 2003. A única eleição que eu saiba que teve 3 candidatos, e o racha acabou prejudicando a minha candidatura, porque eu fiquei a menos de 1% de diferença do vencedor, e o terceiro mais votado provavelmente me apoiaria se ele não tivesse mantido a candidatura. Foi a única vez importante que eu disputei efetivamente um cargo, e foi interessante porque eu fiz toda a campanha pela internet, isso em 2003, fazendo textos, colocando o que eu achava da ciência e tecnologia, e isso foi uma diferença em relação aos outros candidatos. E eu depois reuni esses textos num livro que se chama Por uma Nova Política, e tem tido um sucesso limitado, mas um certo sucesso de crítica, como se fala hoje em Nova Política. Algumas pessoas têm ido ler. Então, basicamente, seria o que uma nova política? Seria você utilizar muitos meios de comunicação nervosos, rápidos, que a internet prodiga, e você não pensar só em interesse, mas pensar em desejos, em metas, em algo que transcenda o interesse, o ganho imediato, para arrumar para uma coisa que seja mais satisfatória em termos sociais. E depois eu fui diretor da CAPES, a convite também, e foi o cargo mais executivo que eu exerci, um cargo no qual você realmente realiza coisas, que eu acho que para quem lida com política é uma experiência muito boa, você um dia ter o contato com uma situação em que você tem um tipo de poder, e achei muito bom ser um poder que era constantemente controlado. Como diretor, eu podia decidir algumas coisas, mas as decisões cruciais, quer dizer, se um curso é aprovado ou não para ser um novo mestrado, um novo doutorado, isso é um conselho que delibera, não é você. Da mesma forma, a nota na avaliação trienal dos cursos da CAPES, o diretor pode ter a preferência que quiser, quem vota não é ele, é um conselho no qual ele é fortemente minoritário, ele é 1 em 20, vamos dizer. A SBPC tem agora uns 60 anos, ela é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e congrega os cientistas brasileiros de exatas, biológicas e desde faz já bastante tempo de humanas também. A entrada na SBPC é praticamente franca, quer dizer, estudantes podem entrar, não são só pesquisadores ou doutores, e ela pretende ser o grande órgão de representação dos interesses da ciência no Brasil. Ao mesmo tempo, ela tem a reunião anual, eventualmente algumas reuniões regionais ao longo do ano, em que ela tem um grande tema, sempre voltado ao desenvolvimento do país, redução da desigualdade, um compromisso político da SBPC, e tem também a apresentação de comunicações ou de pôsteres por parte dos jovens pesquisadores, sobretudo. Então, a SBPC funciona muito bem como um grande porta-voz dos interesses e das paixões de quem está interessado na ciência. O CNPq e a CAPES foram fundados praticamente ao mesmo tempo no governo Getúlio Vargas, ou seja, no momento nacionalista
em que se pensa que para o Brasil crescer, ele precisa ter uma formação forte de recursos humanos, altamente qualificados, será a missão da CAPES, e um investimento na pesquisa, será a missão do CNPq. Então, os dois têm muito ponto comum, porque os dois dão bolsa para professores e para fazer mestrado, para fazer doutorado também. Mas, vamos dizer, a ênfase da CAPES é o programa de pós-graduação está formando bons mestres e doutores? Essa é a grande questão. Para formar bons mestres e doutores, o programa tem que fazer pesquisa. Então, por isso, a CAPES acaba apoiando a pesquisa. O CNPq apoia a pesquisa. Agora, um pesquisador bom, ele geralmente forma mestres e doutores. E geralmente ele leciona num núcleo que também forma mestres e doutores. Então, o CNPq, focando a pesquisa e dando bolsas mais individuais, enquanto a CAPES dá mais recursos para o grupo, os dois cruzam suas tendências no mesmo ponto. Eu fui diretor da CAPES. A CAPES tem recursos que ela dá, bolsas, ela tem também um portal de periódicos que é muito importante. Agora, menos de 1% do dinheiro dela vai para a diretoria que eu exerci, e que, não obstante, é a mais importante da CAPES, a diretoria de avaliação, que é onde está a joia da coroa, que é como você avalia os mestrados e doutorados brasileiros. O ensino brasileiro é ruim, do básico até o superior. Mas há uma exceção, a pós-graduação brasileira é muito boa. E ela é muito boa porque ela é avaliada pelos pares. Os cientistas são menos, mas eles são mais organizados. E ao serem organizados, eles conseguem não só mais atendimento dos seus pedidos, como, sobretudo, os pedidos são atendidos, são realmente relevantes. Na cultura, há sempre o risco de que algum pedido que seja atendido seja pouco relevante para o restante dos proponentes, ou mesmo da cultura como um todo. Quando eu terminei o doutorado, o meu interesse finalmente foi para aquela direção que eu já desejava faz um tempo, que era como eu uso esse instrumental teórico para trabalhar alguma coisa do mundo, vamos dizer, da vida, da, entre aspas, realidade. Então, no caso, tinha todo um instrumental de conhecimento da política, da teoria política, uma teoria política que no hemisfério norte conseguiu fazer que haja regimes democráticos que funcionam, em que as pessoas pagam impostos e a saúde é boa, a educação é boa, o asfalto não é quebrado como aqui em São Paulo. Então, isso mais ou menos coincidiu com o período do fim da ditadura e começo da nova república, um período de muita expectativa e otimismo, em que a ideia de que o Brasil desse um salto estava muito presente. Se bem que eu acho que é uma ideia que sempre nós temos. Em toda a nossa história, nós temos a ideia de agora em diante o Brasil vai se tornar um país realmente significativo, vai se tornar um país sério, vai estar no primeiro time das nações. Isso eu acho que desde o começo do século XX, pelo menos, se não desde o Império, nós temos. E sempre baldado. Então, o que eu pensei é, como eu posso usar esse instrumental teórico para contribuir para isso? Então, veio Collor. Collor veio prometendo salvar a pátria da inflação. Pensei, bom, é o caso de criticar essa ideologia salvacionista que transforma todo mundo em menor de idade e introduz um Messias num espaço que é o espaço da discussão. Então não pode ter Messias, porque Messias, vamos dizer, ele vence tudo. Quer dizer, se você tiver Deus num jogo político, não há quem contestá-lo. Mas se você tiver homens, você tem posições antagônicas, o que é democrático. Mas com o passar do tempo, fui percebendo que não dava para fazer uma crítica do Brasil pela teoria política do Atlântico Norte. O Brasil tem especialidades, riquezas próprias que esses países não têm. E que eu resumi numa palavra, o afeto. O Brasil tem uma forma de lidar com o afeto na vida social e política que não é comparável à dos Estados Unidos e da Europa, ou mesmo da teoria política moderna, que são trabalhos altamente racionais e nos quais o afetivo deve ser excluído porque ele é ruído, ele é sujeira. O afeto no Brasil sempre desempenhou um papel na política autoritária. A questão que se colocou é, pode ele desempenhar um papel na política democrática? E essa foi uma das vertentes do meu trabalho. Quer dizer, como pensamos isto? República e democracia são usados muitas vezes como sinônimos ou próximos de. Os dois têm em comum que fazem parte do que eu chamaria a boa política de nosso tempo.
A má política é autoritarismo, preconceito, xenofobia, etc. Ora, república é a busca do bem comum. É uma coisa difícil. Significa você sacrificar sua vantagem pessoal ao bem comum. Roma é o grande modelo histórico. E na república você tem que reduzir um pouco as demandas de cada um para produzir o bem de todos. Democracia. Democracia é quase o contrário. É o poder do povo, do demos. Mas acontece que os gregos, muitos gregos, não todos, achavam que o povo era ganancioso. Que o povo queria ter mais bens, queria tirar os bens dos ricos. O povo é o antecessor das lutas sociais de hoje. Um regime, então, defende a contenção, que é a república, e outro defende a expansão, que é a democracia. O contato é difícil, mas você tem que combinar os dois. Se só tiver a república, só o bem comum, você não vai fazer as pessoas apoiarem essa república. Se você só tiver a democracia, ou seja, a satisfação dos desejos, você vai satisfazer o desejo de todo mundo, a conta não vai fechar. Então, eu comecei a pensar o Brasil nessa linha. Por exemplo, o Partido Social Democrata Brasileiro tinha um discurso que era muito republicano. O discurso do bem comum que exigia o sacrifício dos interesses particulares, sobretudo das corporações, dos sindicatos. O PT tinha um discurso muito democrático, mobilizar as bases, elas pedirem o que queiram, mesmo que isso se torne contraditório, que uma acabe querendo uma coisa que a outra que prejudica a outra. E acho que deu certo, mais ou menos, para pensar a política brasileira, dá certo isso, inclusive tanto celebrando a contribuição que esses dois partidos deram para o Brasil, que eu acho inegável, quanto vendo também uma ideia de afeto democrático que está muito presente no discurso que o PT foi capaz de ter, incluindo novas camadas, porque as camadas ouvem, entendem o que o presidente diz. Veja, há uma coisa notável. Quando o Fernando Henrique percebia que não podia fazer uma coisa que ele tinha prometido, ele citava Max Weber e a ética da responsabilidade. Dizia, pois é, o governante não pode fazer tudo o que quer, mas porque ele é responsável não só por si, não só pelos valores, mas pela sociedade. Quando o Lula não ia fazer tudo o que queria, ele contava da jabuticabeira. A jabuticabeira demora 10 anos para dar frutos. A segunda metáfora, aliás, a segunda é uma metáfora, ela fala muito ao povo. A primeira é um discurso intelectual, fala menos. Então você mobiliza mais o demos, o povo em grego, quando você tem esse segundo discurso. Acho que isso teve um papel importante na inclusão social no Brasil. O caminho primeiro é o seguinte, você tem que ter um debate político mais qualificado. O debate político mais qualificado quer dizer, o jornalista tem que cobrar melhor questões dos candidatos. E os candidatos e as pessoas que falam de política têm que estar capazes de dar informações melhores. Não dá, por exemplo, para dizer que o problema do Brasil é que tem 40 ministérios. Porque o ministério, você ter ou não ter, a função dele vai ser exercida. Se for ministério, talvez pague umas gorjetas, porque tem um ministro que ganha mais do que um secretário executivo, mas isso é muito pouco. Você não pode ficar dizendo que basta ter vontade política, você resolve os problemas do país. Porque você precisa de dinheiro para isso, precisa saber onde está o dinheiro. E é preciso esmiuçar mais quais são as alternativas concretas que se oferecem. Há pontos de acordo possíveis e há, sobretudo, duas posições que você pode delimitar melhor. Então não é uma coisa de brigar por tudo em tudo. Então há uma má formação de quem levanta as perguntas, há uma má formação dos políticos e há uma má formação do eleitor que vota numa eleição política pensando que está participando de um campeonato ético. Na ética, você tem certo e tem errado. Na política, você não tem certo e errado. Você tem duas linhas diferentes. Agora, mesmo dizendo isso, tem certas coisas na política que são inaceitáveis. Quer dizer, hoje nós temos uma situação assim, tudo que se fala de política pode ser falado. A justiça deixa falar tudo. Mesmo pregação de ódio. Eu acho que deveria deixar falar tudo, menos pregação de ódio. Pregação de ódio viola a lei, viola a Constituição, viola a Declaração de Direitos Humanos, da qual somos signatários. Então, seria preciso também delimitar claramente o que é pregação de ódio e não é aceitável,
porque são linhas políticas alternativas e, gostemos ou não, temos que ouvir. A democracia no Brasil só vai ser uma construção acima de um partido, quer dizer, acima de um lado. Então não adianta um partido fazer tal ou qual coisa. Quer dizer, o PT é um partido que investiu muito na inclusão social e teve grandes êxitos nisto. Claro que com base também numa estabilidade econômica, uma mudança da matriz econômica do Brasil de estatal para mais privada do que era antes, que foram feitas pelo governo Fernando Henrique. Agora, o PT teve todo esse papel importante de inclusão social. O problema é o que essas pessoas assim incluídas vão fazer de agora em diante. Quer dizer, a inclusão tem sido em boa parte pelo consumo. As pessoas têm maior poder de compra. Você não tem um avanço equivalente no acesso à cultura e no acesso à educação. Então, esse é um ponto que deixa tudo muito frágil. Pessoas que ganham mais, consomem mais, mas não melhoraram em termos culturais, não são uma grande bênção. Você não consegue, com isso, fazer o país avançar. A educação é um problema tremendo também. Fellini, numa entrevista que ele deu quando eu era jovem, disse que ele não via filmes para se inspirar nos filmes dele. Ele se inspirava para fazer filmes, as cenas lhe vinham à mente por livros que tinha lido por outras fontes. E o meu comentário nesse livro sobre a universidade, que usa esse subtítulo do Fellini, é quando você vê filmes demais, você apenas repete as mesmas cenas. Quando você faz uma produção universitária, toda ela baseada em produção universitária, você não sai nunca do ambiente universitário. Então você tem que ver alguma coisa fora disso. Você tem que olhar outras formas de criação literária, artística, científica, para com base nisso conseguir fazer a sua contribuição específica. E a universidade ficou muito fechada sobre si mesma. Então, tanto no âmbito da pesquisa quanto no âmbito da extensão, ela teria que ganhar abrindo-se mais para fora. Até um tempo atrás, que é difícil de datar, havia um consenso muito grande sobre o que era certo e errado. E as palavras eram essas. E esse consenso foi se partindo. Na filosofia talvez tenha se partido antes, desde Nietzsche, pelo menos, na segunda metade do século XIX. Mas na rua, na sociedade, na vida, na segunda metade do século XX, foi ficando claro que não dava mais para você ter uma lista pronta do certo e do errado. Termos que eu não uso. Eu prefiro falar em bom ou mal e justo e injusto. Porque as palavras certo e errado são fortes demais. E a ética passou a depender então muito da criação que as pessoas façam de suas vidas. Então é um espaço de amplíssima discussão hoje. Então você não pode simplesmente dizer tal coisa é certa, tal coisa é errada. Veja a política brasileira. É um segredo de polichinelo que no sistema político brasileiro, para você ter maioria no Congresso, você precisa ter acordos, alguns dos quais não são muito decentes. Bom, mas é assim. O que você vai fazer? Vai denunciar? Se denuncia, você está denunciando só o lado contrário. Não está denunciando tudo. E acho que aí nós temos uma questão ética relevante. Porque suponha que para você conseguir o apoio para uma medida da qual depende a prosperidade do Brasil, você tem que pagar suborno. Então, qual a opção que você tem? É horrível. Ou você paga um suborno, faz uma coisa errada e consegue um bem social, ou você não faz nada errado e consegue um mal social. Isso é complicado. Só para você dar nomes, no governo Fernando Henrique, os irmãos Mendonça de Barros, que eram importantes na economia, caíram por causa de uma gravação que os expôs da venda das teles. No governo Lula, caiu o ministro Palocci, que também desempenhava um papel importante, por causa também de história pessoal. Então é muito complicado isso. Quer dizer, o Brasil vira mais ou menos refém de um pequeno escândalo. Não estou dizendo que as pessoas estivessem certas, só estou dizendo, aí você entra numa eticazinha muito perneta para determinar o futuro da política. Isso não é certo.
Depois que eu deixei a CAPES, no final de 2008, eu voltei a lecionar durante alguns anos. Eu tive minhas turmas, meus orientandos, que eu mantenho a orientação, voltarei a lecionar na pós-graduação, mas eu me consagrei, sobretudo, a reduzir um pouco a agenda. Minha agenda era muito, muito cheia e abrir mais espaço não só para escrita, mas para leitura. Tenho um prazer extraordinário lendo. Pesquisar coisas na internet e descobrindo vínculos é uma coisa que me dá grande prazer e que faz perceber ou entender coisas que antes eu não entendia. E tenho mantido não só a escrita regular num jornal, tem uma coluna regular toda segunda-feira sobre política, mas também estou preparando um curso de ética para o ensino médio e talvez o mais difícil, mas ao mesmo tempo o mais importante, procurando conformar certos livros que faz um certo tempo eu pretendia concluir e que estão ainda inconclusos, né? É isso que eu estou querendo fazer agora. Eu gosto de livros que tratam da história do que não aconteceu. Uma satisfação que eu tenho. E que são interessantes porque você pensa muito no que poderia ter sido até no caráter do imprevisto. Vou dar um grande exemplo. O Brasil. Se a família real não tivesse vindo, esse país seria uma coisa totalmente diferente do que é. Totalmente. Faz 200 e poucos anos, a família real não foi presa pelos franceses por uma questão de horas ou um dia, talvez. Ela veio, o Brasil manteve-se unido. Se ela não tivesse vindo, é muito provável que o Brasil estivesse desagregado em várias repúblicas. É possível que nós tivéssemos uma cultura mais militarizada, como a dos nossos vizinhos hispano-americanos, e não tanto do primado do poder civil que tivemos devido ao imperador, sobretudo o segundo, e devido ao corpo diplomático, etc. O Brasil cresceu como uma sociedade oligárquica, conservadora, bem hierarquizada, mas com um poder civil. Alguns outros países cresceram de uma maneira até mais aberta ao povo, mais permeável ao povo, mas com um sistema de conflito muito grande. Então, eu acho curioso. Quer dizer, na verdade, esse destino do Brasil dependeu quase que de uma coisa fortuita.